Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos ver hoje o produto interno e ortogonalidade. Nós vamos começar agora a colocar nesses espaços um pouco mais de geometria. Nós vamos poder dizer quando que as coisas são ortogonais e inclusive medir tamanhos, por exemplo, o tamanho de uma matriz, quanto que é a sua norma, a sua medida, o tamanho de um polinômio, o tamanho de uma função. Ok? Então, vamos dar a definição direta do que a gente chama de produto interno. Você já vê um espaço vetorial real? Um produto interno para V é uma função de V cartesiano V em R, ou seja, que pega um par de vetores e associa um número real, que eu vou denotar por UV dessa maneira, tal que, dados UVW em V quaisquer e beta pertencente a R, a gente tem as seguintes propriedades. O produto interno de U por V é igual ao produto interno de V por U, ou seja, comutativo. O produto interno de U por beta V, onde beta é o número real, posso jogar esse beta no primeiro elemento, é beta U produto interno com V, ou jogar ele para fora, é o número real beta vezes o número real U produto interno com V. O produto interno de U com a soma V mais W vale a distributiva, dá produto interno de U com V mais o produto interno de U com W. E uma das propriedades mais importantes do produto interno é que o produto interno de um vetor por ele próprio é sempre um número maior ou igual a zero. Mais do que isso, o produto interno de U por ele próprio só vai dar zero se esse U for o vetor nulo. O produto interno Q é zero se somente CU é exatamente o vetor nulo do espaço. Ok? Então, essas são as quatro propriedades que aquela função tem que satisfazer para se transformar num produto interno. Vamos ver alguns exemplos, nós vamos notar que a gente já trabalha com produto interno há bastante tempo. Né? Então, primeiro exemplo, vou pegar V igual a números reais e o produto interno de alfa por beta como sendo o produto dos números reais. O produto dos números reais satisfaz aquelas quatro propriedades. Ele é comutativo, você pode trocar a ordem, né, do produto. Se você tiver alfa, beta, gama, você pode pôr o gama, fazer gama, alfa, beta. Ele é distributivo, alfa com beta mais gama é alfa, beta mais alfa, gama. E quando você faz alfa produto com alfa mesmo, dá alfa ao quadrado, que é um número maior ou igual a zero. E só vai ser zero se o alfa for zero. Portanto, esse aqui é um exemplo, é o primeiro produto interno que a gente trabalha, produto dos números reais. Um outro exemplo é o produto escalar de vetores que a gente viu lá na parte de geometria analítica, que era o escalar V. Isso é um exemplo de produto interno. O produto escalar é um exemplo de produto interno quando eu trabalho no V3, no espaço vetorial V3 ou no V2, que a gente sabia calcular, inclusive usando coordenadas numa base ortonormal. V igual a Rn, a gente pode definir lá um produto interno imitando o que acontece no V3. Ou seja, eu vou definir o produto interno do elemento do Rn, x1, x2, xn, pelo elemento y1, y2, yn do Rn, fazendo o produto de coordenada a coordenada e somando x1, y1, mais x2, y2, mais x3, y3, etc., mais xn, yn. Isso aqui vai definir um produto interno lá no Rn. Pegando as matrizes M por N com coeficientes reais, o produto interno das matrizes A pela matriz B, ela é dada pelo traço, né? Lembra que a traço pega uma matriz diagonal, o traço é a soma dos elementos da diagonal principal. Ele é o traço de B transposto vezes A. As matrizes não são quadradas, elas têm a mesma ordem. Quando eu pego e transponho a matriz B e multiplico por A, isso aqui vai dar uma matriz quadrada. E aí eu posso calcular o traço. Então isso aqui é a definição num produto interno das matrizes. Essa é a maneira de escrever, mas na prática, como é que eu calculo esse produto interno? A gente pode fazer uma conta aqui para um N baixo, para a gente entender. Olha. Por exemplo, vamos pegar 3 por 2, vamos pegar e vamos tentar enxergar como é que a gente funciona, como é que a gente trabalha, como é que a gente faz esse produto interno de duas matrizes. Tá? Suponha que a matriz A é a matriz AB, CD e EF, e a matriz B é MN, OP, QR. Tá? Para não ter que ficar escrevendo o índice. Então eu vou pegar e calcular B transposto. B transposto é MN, OP, QR. Tá lá. Vou fazer o produto agora da B transposto por A. Deu essa matrizona aqui, ó. Tá? Produto de uma matriz pela outra. Ó. Dá para fazer o produto, segunda linha, e deu uma matriz 2 por 2, ó, uma matriz quadrada. Então eu posso calcular o traço. O traço é esse elemento somado com esse. Então tá aqui, ó, AM, eu só estou trocando a ordem aqui dos números, que são números
reais, né? AM mais CO mais EQ mais BN mais DP mais FR. Eu vou ajeitar um pouquinho mais isso para a gente ver o que é isso, olha. AM mais BN mais CO, só trouxe o PN para cá, tá bom? DP mais EQ, que eu passei para lá, FR. Olha só o que é esse produto, ó. Se você olhar as duas matrizes, esse produto que está aqui é o seguinte, ó. A vezes M mais B vezes N mais C vezes O mais D vezes P mais E vezes Q mais F vezes R. Então, na verdade, está de novo, ó, parece o produto do RN. Eu pego duas matrizes em mesma ordem, multiplico elementos e elemento, que estão na mesma posição, e somo tudo. Isso se escreve matematicamente como traço de B transposto vezes A. Essa é uma maneira de escrever esse produto interno, mas que no fundo é bem parecido com o produto interno do RN. Ok? Nos polinômios. Nos polinômios, a gente tem dois produtos internos que são mais utilizados. Tá? O primeiro dele fala o seguinte, olha, escolha K números reais distintos, todos distintos, x1, x2, xk, onde esse K tem que ser maior ou igual a n mais 1. Já vou explicar por quê. E eu defino o produto interno de P por Q como sendo o polinômio P calculado no x1 vezes o polinômio Q calculado no x1, mais P calculado no x2 vezes Q calculado no x2, etc. P calculado no xk vezes Q calculado no xk. Isso dá um produto interno e parece que ele é do RN também. Só como eu não tenho as coordenadas, eu pego o P e calculo naqueles pontos distintos. Por que o número de pontos que eu escolho tem que ser maior ou igual a n mais 1? Para que eu tenha mais pontos que a dimensão ou o grau dos polinômios que estão aqui. Por exemplo, você poderia pegar, se você pegasse exatamente em P2, escolhesse 2 pontos, você poderia pegar um polinômio que tinha aquelas duas raízes. Aí quando você faz P vezes P, vai dar P de uma raiz vezes P da raiz dá zero, mais P da segunda raiz vezes P da segunda raiz dá zero. O polinômio não é o polinômio nulo e o produto interno dele por ele está dando zero. Isso não pode acontecer. Agora, um polinômio de grau 2 não pode se anular em 3 pontos diferentes, porque o máximo de raiz que ele tem é o grau. Se ele se anula, ele tem grau 2. Se anula em 3 pontos distintos, ele tem que ser o polinômio nulo. Ok? Então é por isso que o K, o número de pontos que eu escolho, é qualquer quantidade maior ou igual ao grau dos polinômios mais uma unidade. E a outro produto interno que tem, eu posso escolher um número real A menor que B, e eu defino o produto interno de P por Q como sendo a integral de ATP de P de T, Q de T, dt. Que na verdade generaliza isso, né? É uma soma infinita em que eu calculo o polinômio P em todos os pontos de A até B, vezes o polinômio Q e estou somando esses produtos. Isso aqui na verdade é uma generalização dessa. Mas aí eu uso, lógico, as técnicas de integração que vocês já viram em cálculo 1. Tá bom? No conjunto das funções contínuas definidas em AB, o produto interno usual que a gente trabalha lá é integral de A até B de f de x, g de x dx. E aqui precisa tomar muito cuidado. Se eu estou trabalhando nas contínuas definidas no intervalo AB, a integral tem que ser de A até B. Tem que ser a mesma. Nos polinômios, por propriedades dos polinômios, eu posso escolher qualquer A e B para definir a integral. Mas nas funções contínuas, se for contínuas de 0 a 1, a integral tem que ser de 0 a 1. Se for com funções contínuas de menos 1 a π, a integral tem que ser de menos 1 a π. E assim por diante. Senão, não é produto interno. Se aqui os integrandos, os termos, coincidem com os extremos do intervalo, aí sim é um produto interno. Ok? Bom, você já vê um espaço vetorial com produto interno e U um vetor. Nós definimos a norma do vetor U como sendo um número real positivo, dado assim, ó, raiz quadrada de U produto interno com U. Lembra, U produto interno com U é sempre maior ou igual a zero, então existe a raiz quadrada. Por exemplo, ó, vamos calcular a norma, o comprimento, entre aspas, né, da matriz 1, 2, menos 1, 4. Então, pela definição, eu tenho que fazer o produto interno dela por ela e tirar a raiz quadrada do que dá. Isso é traço de A transposto vezes A. Tá? Mas olha, como é que faz mesmo o produto interno? É 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais menos 1 vezes menos 1, mais 4 vezes 4. É pegar a matriz A e fazer o produto interno com ela mesmo. Multiplica o elemento e soma. A gente já viu isso lá naquele exemplo anterior. Então, na verdade, dá esse ao quadrado, mais esse quadrado, mais esse quadrado, mais esse quadrado, dá 22. Portanto, a norma da matriz A é raiz quadrada de 22. Ok? Escolhidos os pontos x1 igual a menos 1, x2 igual a 0 e x3 igual a 1, calcule a norma desse polinômio
e desse polinômio. Tá? São polinômios de grau menor ou igual a 2 e eu escolhi 3 pontos distintos. Então eu tenho o produto interno, que é aquele de você calcular o polinômio nos pontos e fazer o produto e soma. Então, produto interno de P por P. P de menos 1 vezes, vezes P de menos 1, mais P de 0 vezes P de 0, mais P de menos 1 vezes P de 1. Tá certo? É P e P. Se fosse PQ, seria P e Q. Tá certo? Mas é o próprio polinômio, eu tenho que fazer o produto interno dele por ele. Então, isso aqui dá P de menos 1. Quanto que é P de menos 1? Joga menos 1 aqui ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. Pois P de 0 é menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1. P de 1, põe 1 ao quadrado menos 1 dá 0. Então, essa soma dá 1. Portanto, a norma de P vai ser a raiz quadrada de 1, que no caso coincide como 1 mesmo. E a norma de Q? Bom, a gente já viu aqui em cima pelo desenho que eu não preciso ficar fazendo P de menos 1 vezes P de menos 1. É Q de menos 1 ao quadrado, mais Q de 0 ao quadrado, mais Q de 1 ao quadrado. Tá ok? Quadrado aqui, viu, gente? Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, isso é 1 mais 1, 2, mais 9, 11. Então, a norma de Q é raiz de 11. Tá bom? Você já vê um espaço com produto interno, U e V com norma de U igual a 2, norma de V igual a 3 e o produto interno de U por V igual a 4. Determine a norma de U mais V e a norma de U menos V. É um exercício teórico, olha. É um exercício que vale para qualquer espaço vetorial que tenha um produto interno com essas propriedades, para U e para V. Quanto que vale a norma de U mais V e a norma de U menos V? Olha, eu não sei qual é o produto interno, eu não sei qual que é o espaço, como que eu vou calcular a norma? Bom, eu vou usar a definição. A norma de U mais V é a raiz quadrada de U mais V produto interno com U mais V. Então, se eu pegar e calcular a norma ao quadrado, fica U mais V produto interno com U mais V. Aí vale o quê? Vale a distributiva que nós vimos. Então, isso aqui é norma de U, produto interno com... produto interno de U com U, mais produto interno de U com V, mais produto interno de V com U, mais produto interno de V com V. A norma, o produto interno de U com U é a norma de U quadrado. UV é igual a VU, produto interno. Então, dá 2 vezes o produto interno de U com V. E o produto interno de V com V dá norma de V quadrado. Eu conheço todos esses números, né? Norma de U era igual a 2, então ao quadrado dá 4. Produto interno de U por V é 4 vezes 2 vai dar 8. E a norma de V é 3, ao quadrado dá 9. Então a soma dá 21. Portanto, a norma de U mais V ao quadrado é 21. Ou seja, a norma de U mais V vai ser raiz de 21. Norma de U menos V. Também, ó, pega U menos V, produto de U menos V vai dar a norma ao quadrado. Então, abre de novo aqui, vai dar norma de produto interno de U por U, mais produto interno de U, menos, né? Produto interno de U por V, menos produto interno de V por U, menos com menos dá mais, produto interno de V com V. Então, dá norma desse ao quadrado, menos 2 vezes produto interno de U com V, mais norma de V quadrado. Isso aqui dá, somando, 5. Mas olha que legal aqui, ó. Quando eu quero a norma de U mais V ao quadrado, isso parece a soma quadrada da soma. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto interno do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só que o quadrado aqui que aparece, do primeiro e do segundo, é o quadrado da norma deles. Quando eu quero fazer U menos V ao quadrado, também parece o quê? O quadrado da diferença. Norma do primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o produto interno do primeiro pelo segundo, mais a norma do segundo ao quadrado. Tá? Então a norma de U mais V é raiz de 21, porque lembra, a gente está calculando norma ao quadrado. E a norma de U menos V é raiz de 5. Tá bom? Propriedades. Você já vê um espaço vetorial com produto interno, U e V, vetores e V, e beta o número real. Então a norma de beta vezes U, eu posso jogar o beta para fora, só que como tem que ser um número positivo, eu não sei se beta é positivo ou não, ele sai em valor absoluto. Beta é a norma de U. A norma de U mais V é sempre menor ou igual à norma de U mais norma de V. Isso é chamada desigualdade triangular. O módulo do produto interno de U por V é sempre menor ou igual à norma de U vezes norma de V. Isso aqui é chamada desigualdade de Cauchy-Schwarz. Isso é muito usado quando você quer majorar um erro, por exemplo, que você tem em algum cálculo que você quer fazer e você não consegue calcular isso aqui direto, mas você sabe calcular esses dois valores. Então você sabe, ó, o meu erro é menor ou igual em módulo a tal valor. Tá? Mas em cálculo vocês vão usar essa desigualdade de
nós dizemos que eles são ortogonais se somente seu produto interno entre eles for zero. A notação é o ortogonal AV. Então, com o produto interno agora a gente dá o sentido de ortogonalidade. A gente diz quando dois elementos de um espaço vetorial são ortogonais. Isso é bom, porque na ortogonalidade a gente minimiza a distância e a gente faz vários outros exercícios, vários outros exemplos, vários outros trabalhos que precisam ter ortogonalidade. Agora a gente está colocando ortogonalidade naqueles espaços que eram puramente algébricos. Por exemplo, verifique se as funções x e 1 são ortogonais no conjunto das funções contínuas de menos 1 a 1. Faço o produto interno e verifique se dá zero. Então o produto interno de f por g é integral de menos 1 a 1, ó, tem que ser igual, né? Produto das funções, f vezes g, x vezes 1. Então integral de menos 1 a 1 de x dx, isso é x quadrado sobre 2 e menos 1 a 1, que dá meio menos meio, dá zero. Portanto, essas funções são duas funções ortogonais. Determine o polinômio p, com grau menor ou igual a 2, tal que p seja ortogonal a q e p seja ortogonal a r, onde o q é o polinômio t e o r de t é o polinômio constante igual a 2. E o produto interno que eu vou usar é o produto interno da integral, 0 a 1 de p de t vezes q de t dt. Escolhi o 0 e 1 aqui como A e B. Para polinômios eu posso escolher qualquer par de números reais. Bom, vamos supor então que o meu polinômio p, que é um polinômio de grau 2, é do tipo AT2 mais BT mais C. Então eu vou fazer o quê? P vezes Q tem que dar zero, porque eu quero que ele seja ortogonal a Q, e P vezes R tem que dar zero, porque eu quero ele ortogonal a R também. Então o produto interno de P por Q é a integral de 0 a 1 do polinômio P vezes o polinômio Q. Então isso aqui dá um produto, olha lá, vai dar esse polinômio, integral de 0 a 1 de AT3 mais BT quadrado mais CT, né? Multipliquei o T aqui fazendo a distributiva. Eu quero que isso seja zero. Então, a integral desse polinômio dá A sobre 4t à quarta, mais B sobre 3t ao cubo, mais C sobre 2t quadrado de 0 a 1. No zero dá tudo zero, então só dá no valor 1. Quando t é igual a 1, dá A sobre 4, mais B sobre 3, mais C sobre 2. Então eu tenho essa equação igual a zero. Tá? Segunda equação, P e R também tem que ser ortogonais. Então vamos fazer o produto interno de P com R. É o polinômio AT2 mais BT mais C vezes 2TT. Então isso é a integral de 0 a 1 de 2AT quadrado mais 2BT mais 2C. Integrando vai dar 2A sobre 3t ao cubo mais 2B sobre 2t quadrado mais 2C vezes t, variando de 0 a 1. No zero dá tudo zero. E no 1 vai ficar 2A sobre 3, 2B sobre 2, que dá para cancelar o 2, né? E 2C. Então eu vou ter a equação 2A sobre 3 mais B mais 2C igual a zero. Eu tenho então essas duas equações. O meu polinômio P tem que satisfazer ambas as equações, que eu quero que ele seja ortogonal ao primeiro e ortogonal ao segundo polinômio que foram dados. Então a primeira equação é essa, a segunda equação é essa. Para simplificar um pouco o sistema, multipliquei a primeira equação por 12, e peguei a segunda equação, multipliquei por 3. Aí eu elimino os números racionais, os números fracionários, né? Então fica aí esse sistema agora com todos os coeficientes inteiros. Resolvendo o sistema, a gente vai ter a relação que o A tem que ser igual a menos B, o B é menos 6C, o A é igual a 6C. Então meu polinômio vai ficar assim, olha. O C ficou como variável livre, o B é menos 6C, e o A é 6C. Então, o polinômio da forma 6ct quadrado mais menos 6ct mais C. O que podemos escrever como, olha, põe o C em evidência, 6t quadrado menos 6 mais 1, C real. Então, faz o C igual a 1, você tem uma base para o subespaço dos polinômios que é ortogonal aos dois. Eu não falei, mas esse conjunto dos polinômios, que é ortogonal a P e ortogonal a um outro polinômio R que você deu, ele é um subespaço vetorial também. E é gerado por esse único polinômio aqui. Vai ter dimensão 1. Bom? Você já vê um espaço vetorial com produto interno, dados U e V. U é ortogonal a V, C somente C vale também a relação de Pitágoras. A norma de U mais V ao quadrado é a norma de U ao quadrado mais a norma de V quadrado. Isso vale se somente se os vetores U e V são ortogonais. Né? A relação de Pitágoras é por causa disso. Ó. Você pega U, pega V, você pega U mais V. Se aqui são ortogonais, lembra, o quadrado dá
Hipotenusa é igual à soma da quadrada dos catetos. Isso vale para qualquer espaço, embora eu não tenha esses vetores. Meu espaço tem matriz, tem polinômio, tem função. Mas se verifica isso, os vetores também são ortogonais. Se são ortogonais, verifica essa igualdade. Por exemplo, ó, as matrizes A e B são ortogonais. Mostra que elas satisfazem a relação. Para mostrar que ela é ortogonal, você pode fazer o produto interno entre elas, né? Menos 2, mais 0, mais 0, mais 2, soma tudo dá 0. Então elas são ortogonais. Então vamos ver quem é a matriz A mais B. Então soma as duas matrizes aqui, ó, menos 1, 3, 3. A norma de A mais B ao quadrado é esse ao quadrado, mais esse quadrado, mais esse quadrado, mais esse quadrado, que vai dar 20, ok? A norma da matriz A ao quadrado, esse ao quadrado, mais esse quadrado, mais esse quadrado, mais esse quadrado, dá 6. E a norma de B ao quadrado é esse ao quadrado, mais esse quadrado, o quadrado desse mais o quadrado do 1, dá 14. 6 mais 14, igual a 20. Portanto, satisfaz a relação de Pitágoras, porque elas são ortogonais. Tá? Você já vê um espaço vetorial com produto interno? Uma base V1, V2, Vn é ortogonal se os vetores forem 2 a 2 ortogonais. Uma base E igual a E1, E2, En é ortonormal, que é outra palavra, se for ortogonal e seus vetores estiverem todos norma 1. Então, na verdade, essa base vai ser uma base ortonormal se o produto interno do vetor EI pelo EJ vai valer 1 quando I igual a J. Então, um vetor produto interno com ele mesmo dá 1, porque a norma dele é 1. E 0 se o I e J forem diferentes, porque eles são ortogonais. Exemplo, as bases canônicas do Rn e do Mn de R são bases ortonormais, aquelas bases que a gente viu quando a gente explicou quem eram as bases canônicas, com os produtos internos usuais que tem nesses espaços. E tem um teorema aqui, que é o teorema do Gram-Schmidt, que é um teorema importante, a gente não vai trabalhar muito com eles, mas vale a pena a gente colocar, que diz o seguinte: você já vê uma base, um espaço vetorial com produto interno, e B igual a V1, Vn, uma base de V. Então existe uma base ortonormal, E, E1, E2, En, você consegue construir a partir desses vetores, os novos vetores E1, E2, En, que verifica as seguintes propriedades. O primeiro vetor e o novo e o vetor V1 que você tinha, eles são paralelos, são LD. Para cada K entre 2 e N, o conjunto E1, E2, EK dos novos vetores que está construindo é gerador ou gera o mesmo subespaço vetorial que era gerado pelo vetor V1, V2, VK. Então o E1 e o V1 geram o mesmo subespaço, são paralelos. O E1 e E2 vai gerar o mesmo subespaço que o V1 e o V2 geravam, e assim por diante até preencher tudo. No final, a diferença é que essa nova base é uma base ortonormal. Então, sempre que a gente tem uma base para o espaço, com produto interno, eu consigo ortonormalizar essa base usando o que a gente chama de processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Na verdade, primeiro a gente ortogonaliza ela, depois pega cada vetor, divide ou multiplica por 1 sobre a norma desse vetor, para eles ficarem todos com norma 1. Tá ok? Gente, por hoje é só. Até a próxima. Obrigado.